Muito bem, chegamos ao estudo da lição número 4, a parte de sábado, falando sobre a fidelidade, a defesa da verdade. Em defesa da verdade, disse Plutarco, um grande filósofo, que o afastamento da verdade, motivada pela pressão e pela perseguição, testifica que, primeiro, a pessoa despreza a Deus e, segundo lugar, que a pessoa teme mais ao ser humano do que ao Deus do céu. Então, quando a pessoa desiste da verdade, é porque não tem nenhuma consideração para com aquele que pode recompensar a pessoa diante das piores perseguições. O verso hora da semana está em São João, João capítulo 3, 14 e 15, diz assim: Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fidelidade à verdade. Defender a verdade, defender aquilo que se crê em nome do Senhor Jesus, significa que essa verdade ela é soberana na vida da pessoa, mesmo diante das pressões do mundo. Nós estamos desafiados a enfrentar todos os perigos e as perseguições para defendermos a verdade, aquilo que se crê. Numa das prisões da Idade Média foi encontrado um tijolo, e nesse tijolo estava escrito atrás dele a palavra resistir. Ou seja, um cristão foi colocado ali. Ele não desistiu da sua fé e colocou ali que a resistência era realmente um lema para aquela vida. Muitas pessoas mostraram muita coragem ao morrer pela fé, das mais diversas formas. Uma das pessoas foi Policarpo, que era bispo de Esmirna, que hoje é a atual Turquia. E Esmirna se tornou uma cidade leal ao Império Romano. Por isso os cristãos foram muito perseguidos em Esmirna. Tanto que Policarpo foi levado diante do procônsul, uma espécie de prefeito, que disse a ele que se ele se retratasse e oferecesse uma homenagem, um sacrifício ao imperador, ele seria solto no mesmo instante. Ele disse: de forma nenhuma. O procônsul disse: então eu vou soltar você na arena junto com os leões. Ele disse: não adianta, isso não vai me fazer desistir, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vou colocar você na fogueira, eu vou te queimar, Policarpo. Ele disse: não adianta, essa morte vai apenas ser um breve momento, eu espero a ressurreição em Cristo Jesus, mas o senhor procônsul deve se preocupar, porque o fogo eterno, esse espera o senhor, se o senhor não se converter. Eu vou acabar com os seus bens. Ele disse: eu não tenho bens, os meus bens estão lá no céu, eu aguardo uma mansão nas moradas eternas. Então aquele procônsul disse: então não tem jeito, você vai ser então torturado e vai ser morto na fogueira. Na hora que foram pregar as mãos de Policarpo na madeira, ele disse: não precisa me prender na madeira, não precisa, eu não preciso disso. Eu já estou livre em Cristo Jesus, pode deixar, eu não vou fugir. E ele ficou em pé no meio das madeiras, e veio então o carrasco, tocou fogo, e Policarpo rendeu a vida cantando hinos até que sua voz silenciou. Mas daquele testemunho, milhares de outros crentes se levantaram para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, está escrito isso na página 209, o seguinte: chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e milhares de pessoas por causa do nome de Jesus. E cada um terá de apresentar as razões de sua fé. Então haverá a mais severa crítica de toda posição assumida em defesa da verdade. Estaremos nós conscientes da defesa da verdade? Uma pergunta que Ellen White faz. Felicitas era uma nobre e rica mulher em Roma. Ela tinha 8 filhos. O imperador chamou Felicitas e disse: se você não adorar o imperador, eu mando matar todos os seus filhos. Ela disse: não posso fazer isso, imperador. Eu tenho servido a Jesus com os meus filhos durante todo esse tempo. Ele disse: então disse o imperador: então você não gosta dos seus filhos? Eu os amo profundamente. E eu os amo através do amor de Jesus por todos eles. Eles são cristãos. E o imperador mandou pegar 3 dos filhos dela e mandou matá-los com uma pesada clava, uma espécie de uma madeira pesada. Os 3 tiveram o crânio esmagado na frente dela. Ela disse: eu me sinto honrada de ver 3 filhos renderem a vida a Jesus
sem titubear em nenhum segundo. O quarto filho foi jogado em um abismo. E ela disse, não tem problema, esse vai ressuscitar para a glória do nome do Senhor meu Deus. O quinto e o sexto filho foram jogados para os leões que devoraram os dois. O sétimo foi decapitado e o oitavo também. Depois de uma longa tortura, o imperador insistiu com ela, pare de ser tola e preste adoração aos ídolos de Roma. Ela disse, de forma nenhuma, eu tenho servido a Jesus durante tantos anos, ele nunca me decepcionou, eu não vou fazer isso. Então, ela também foi decapitada. Não, assim, retornou, não retrocedeu de sua fé. É o que Deus espera dos seus filhos. E no grande conflito, nós sabemos que a perseguição será, assim, novamente, assim, colocada como sendo uma arma principal do diabo. Porque ele primeiro persegue, depois ele sugere concessões. Por isso que, nesta semana, o estudo que vamos mergulhar é um estudo que fala sobre a defesa da verdade. E, logicamente, quem está em defesa da verdade é porque tem uma crença absolutamente firme no Senhor Jesus, nos seus mandamentos e na sua futura vinda. Deus nos abençoe. Possamos ser abençoados quando decidirmos sermos fiéis à verdade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus abençoe a todos. Teremos uma boa semana. Fique com Deus.